Pessoal, bom dia. Acho que já estamos aqui no horário, 7 horas, a gente tenta começar às 7h01. É uma norma aí que a Karina colocou. Karina, quer prosseguir aí? Bom dia, gente. Bem-vindos ao nosso Neuromodulation Journal Club, que é a nossa reunião mensal de discussão de temas relacionados à neuromodulação. O tema de hoje são as alterações posturais na doença de Parkinson e a resposta ou não delas ao DBS. Quem vai apresentar é a nossa fellow, a Miriam. Bom, é isso, Miriam. Vai lá. Oi, gente, bom dia. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Sim, estamos sim. Joia. Pronto, quando puder começar, vocês me avisem. Já pode começar? Pode começar, Miriam. Bem, gente, bom dia. Me chamo Miriam, sou fellow no grupo de distúrbios do movimento e hoje trouxe uma discussão sobre os efeitos do DBS nas deformidades posturais em pacientes com doenças de Parkinson. A ênfase vai ser nas deformidades da camptocormia e na síndrome de Pisa. O artigo utilizado por base foi esse aqui, publicado na Movement Disorders Clinical Practice em outubro de 2019. E o artigo ele já começa definindo essas alterações axiais posturais, né? Ele começa descrevendo o que seria a camptocormia, que seria essa anteroflexão do tronco, uma anteroflexão não fixa, e que tende a melhorar na posição supina. A taxa de frequência dela em pacientes com Parkinson fica em torno de 3 a 17,6%. Já a síndrome de Pisa se representaria como essa lateroflexão do tronco, cuja frequência nos pacientes com Parkinson ficaria em torno de 1,9 a 8,8%. Além dessas duas, que vão ser a ênfase da discussão de hoje, ele também pontua o opistótono, que seria essa retroflexão do tronco, e o anterocolo, que seria a anteroflexão da região cervical. A patogênese dessas alterações posturais é multifatorial, envolve mecanismos centrais e periféricos, envolve mecanismos de rigidez axial, bem como um componente de miopatia dessa musculatura paraespinhal. Alguns estudos neurofisiológicos e avaliações clínicas ratificam também um componente distônico nessas alterações posturais, e alguns outros artigos advogam como a possibilidade de um efeito adverso da terapia dopaminérgica, sobretudo com o uso de agonistas dopaminérgicos. Bem, e até então o que a gente tem na literatura sobre os efeitos do DBS nessas alterações posturais são dados controversos, e muito dessa controvérsia repousa em definições heterogêneas do que seriam essas alterações posturais. Então, o artigo ele já começa trazendo, o artigo foi uma revisão, né, já adiantando, ele já começa dizendo que dentre os artigos revisados, houve diferentes definições do que seria, por exemplo, camptocormia. Então, alguns artigos utilizaram a definição de camptocormia como a resultante, essa medida do ângulo tóraco-lombar total, maior ou igual a 45 graus, né, que seria um ângulo resultante da união de duas linhas imaginárias, né, uma que une o processo espinhoso de C7 ao processo espinhoso de L5, e uma outra que une L5 ao malelo lateral. Então, quando esse ângulo camptocórmico total, o ângulo tóraco-lombar, fosse maior ou igual a 45, se configuraria camptocormia. Já outros artigos, eles subdividiram a camptocormia, também incluíram a definição de camptocormia superior, né, que seria a avaliação desse outro ângulo, ângulo camptocórmico superior, que seria resultante de outras duas linhas imaginárias, né, uma que vem de C7 ao vertebral, e o processo espinhal a 30 graus, isso também configuraria a camptocormia, no caso, a camptocormia superior. Vocês estão conseguindo me escutar? Aparecendo que... Aqui está cortando um pouco, Miriam. Não sei se é a minha internet ou se é a sua. Outro... Tá difícil compreender. Eu posso tentar migrar aqui para o 4G. Talvez, acho que seria uma boa. Eu não sei se para outras pessoas está cortando, mas para mim está cortando um pouco. Também está cortando aqui. Deixa eu tentar então migrar aqui, ver se tem alguma melhora.
ouvindo? Melhorou alguma coisa? Acho que melhorou, Miriam. Joia. Desculpa essa interrupção. Bem, e aí, alguns outros artigos utilizaram a definição de camptocormia como a medida desse ângulo resultante da intersecção dos pontos do ombro, quadril e joelho. Então, a gente já vê que há uma grande heterogeneidade nessas definições. Aqui, a título de curiosidade, em 2018, foi publicado um consenso para medidas e definições do que seria camptocormia, já avaliando essas heterogeneidades em definições em estudos prévios. E quanto à síndrome de Pisa, já não houve tanta heterogeneidade em suas definições. A definição mais aceita seria esse desvio no plano coronal, desvios maiores ou iguais a 10 graus. Então, é traçada uma linha imaginária que une a protuberância occipital, processo espinhoso de C7 e processo espinhoso de L5. E aí, quando há um desvio maior ou igual a 10 graus, isso configuraria a síndrome de Pisa, a definição mais adotada nos estudos avaliados. Bem, então, partindo para a metodologia desse artigo, ele foi uma revisão sistemática de 38 outros artigos, usando a metodologia PRISMA, né, o guideline PRISMA. Foi feita uma pesquisa em 10 bases de dados, a partir de 27 descritores pré-definidos. Os critérios de inclusão, não houve restrição quanto a desenho de estudo, nem quanto a ano de publicação. Foram apenas incluídos pacientes adultos, e as alterações posturais incluídas nessas avaliações foram a camptocormia, a síndrome de Pisa, o anterocolo e o opistótono. A camptocormia, só fazendo a observação, tanto foram incluídos pacientes com camptocormia por doença de Parkinson, quanto pacientes com camptocormia distônica, sem doença de Parkinson, mas apenas com distonia, via de regra, distonias generalizadas. Outro critério de inclusão foram pacientes que foram submetidos à cirurgia de DBS, independente do alvo, e artigos que traziam dados do desfecho em relação à presença ou ausência dessas alterações posturais após o DBS, bem como algum parâmetro comparativo, né, percentual de mudança. Quanto aos critérios de exclusão, foram excluídas deformidades associadas a síndromes tardias, bem como excluídas distonias cervicais idiopáticas ou distonias crâniocervicais segmentares, como a síndrome de Meige. E quanto à seleção, extração de dados, coleta, foram inicialmente selecionados 2.038 artigos, realizado um processo de triagem, e então resultando na seleção de 38 artigos, 36 estudos originais e 2 revisões. É válido mencionar que desses 38 artigos, 3 não traziam dados individuais sobre a caracterização dos pacientes, eles apenas traziam a título de médias comparativas, eram grandes coortes retrospectivas. Já os demais 35 artigos, eles traziam dados individualmente mesmo. Bem, e antes de trazer os dados objetivos, os resultados objetivos, algumas considerações foram feitas. A gente já observa que houve grande variabilidade em terminologias, definições para essas alterações posturais, e houve grande variabilidade também na forma de apresentação dos desfechos desses artigos. Então, muitos artigos trouxeram seus resultados de forma qualitativa, né? Apenas com a impressão subjetiva, a impressão clínica subjetiva de melhora ou de piora ou de estabilidade. Já outros artigos trouxeram seus resultados com figuras e vídeos, né? Ou seja, de forma semi-quantitativa. Já outros artigos, eles traziam scores, traziam medidas objetivas, né? Por exemplo, a medida do ângulo tóraco-lombar ou o ângulo tóraco-lombar lateral, né? No caso dos pacientes com PISA. E as escalas utilizadas foram o PDRS-3, o item 28, e a escala de Book e Farmasden, o item de tronco, o subitem de tronco. Alguns outros artigos utilizaram scores menos padronizados, como esse score de camptocormia e a medida do ângulo ombro-quadril-joelho. O follow-up desses pacientes foi bem variável, variou de 3 a 67 meses. E também houve variabilidade na caracterização clínica e demográfica desses pacientes. Foi outro ponto que foi discutido. Então, muitos desses artigos, eles não traziam a informação se esses pacientes eles tinham deformidades concomitantes. Por exemplo, PISA e camptocormia, ou a responsividade ou não à levodopa-terapia no pré-operatório, né, no tocante a essas alterações posturais. Se esses pacientes eles apresentavam algum grau de miopatia associado, e o percentual reduzido do equivalente dopaminérgico no pré-operatório. Então, todas essas informações importantes, alguns artigos eles não traziam de forma consistente. Isso limitou também a avaliação desses resultados. Quanto ao DBS, houve variabilidade nas indicações, nos alvos e nas programações. Quanto às indicações, a indicação que mais prevaleceu foram as flutuações motoras.
Contudo, 3 pacientes do grupo da camptocormia parkinsoniana e 2 pacientes no grupo de pacientes com síndrome de Pisa tiveram a indicação do implante do DBS de fato, objetivando melhora das alterações posturais, bem como todos os pacientes com camptocormia distônica também colocaram o DBS objetivando melhora dessas alterações posturais. Quanto aos alvos, a gente vê aqui que o STN bilateral foi o alvo mais utilizado, né, devido ao grande contingente de pacientes com camptocormia parkinsoniana que fizeram uso desse alvo, seguido de pacientes com síndrome de Pisa e anterocolo. E quanto ao GPI bilateral, foi o alvo utilizado em todos os pacientes com camptocormia distônica, em 6 pacientes com camptocormia parkinsoniana, 2 com obstótono e 1 com Pisa. 2 pacientes com Pisa fizeram uso do alvo no núcleo ou pedúnculo contínuo, de forma unilateral, e 1 paciente com camptocormia parkinsoniana fez uso do alvo em STN e GPI bilateralmente. Bem, então já trazendo esses resultados aqui de forma objetiva. O grupo dos pacientes com camptocormia parkinsoniana foi o grupo de maior representatividade nessas avaliações, foram no total 96 pacientes, que a gente conseguiu ter os dados individualmente, né, comparativamente. E esses pacientes, eles tinham uma duração média da doença de Parkinson de 13 anos, a partir do diagnóstico. A idade média, na ocasião da cirurgia, foi de 64 anos, e o tempo com a deformidade foi de 38 meses. A melhora observada nesse grupo de pacientes ficou em torno de 59,4%, e de não melhora, de 40,6%. Né? Lê-se não melhora pacientes que mantiveram-se estáveis ou que não tiveram mudança em relação ao pré-operatório. Aqui é a continuação daquela tabela. Quanto à programação do DBS, né, infelizmente nem todos os artigos eles traziam a descrição da configuração, dos parâmetros utilizados, mas nos que traziam essa definição, a mais utilizada foi a bimonopolar, seguida da monopolar e da bipolar. A voltagem média utilizada foi 2,8 volts, com frequência de 130 e PW de 60. A redução média do LED, do equivalente dopaminérgico, nos artigos que traziam essa informação foi de 50%. O follow-up médio foi de 23 meses. Aqui, já passando para o grupo dos pacientes com camptocormia distônica, a gente já observa que são pacientes mais jovens, na idade média de 49 anos, e com um tempo menor também de doença. A duração média de doença foi de 5 anos. O tempo de deformidade não diferiu tanto em relação aos pacientes com Parkinson, o tempo de deformidade média de 36 meses. A gente observa que todos esses pacientes foram submetidos ao DBS em GPI e que todos responderam em graus variáveis, mas todos se beneficiaram. Quanto à programação, a configuração mais adotada foi a monopolar, seguida da bipolar e da bimonopolar. A voltagem média utilizada foi de 3 volts, com frequência de 130 e PW de 90, follow-up médio de 31 meses. Bem, e aqui passando para o grupo dos pacientes com síndrome de Pisa. Esses pacientes, eles tinham uma duração média de doença de cerca de 11 anos, do diagnóstico da doença de Parkinson. A idade média na ocasião da cirurgia foi de 69 anos, e o tempo com a deformidade de 12 meses. A gente já observa aqui que a maior parte desses pacientes foi submetido ao DBS em STN, e aqui eu pontuo aqueles 2 pacientes que colocaram o alvo em PPN, né, em núcleo pedúnculo contínuo. E aqui é válido mencionar que esses pacientes ambos apresentavam um desvio para o mesmo lado, para a esquerda, e cada um colocou o alvo em diferentes lateralidades, né, um colocou à direita e o outro à esquerda, e a gente observa aqui que ambos se beneficiaram, né, isso até é motivo de discussão posteriormente, né, já adiantando. Os artigos, eles discutem se, devido às projeções difusas bilaterais desse núcleo, a lateralidade não impactaria tanto, mas, infelizmente, pelo N reduzido, ainda não pode se afastar, por exemplo, um efeito placebo dessa estimulação. Bem, e a configuração média utilizada, né, a configuração utilizada nesses pacientes com Pisa foi monopolar e bipolar. Infelizmente, muitos artigos desses pacientes com síndrome de Pisa não traziam essa informação. A voltagem média foi de 4,6 volts, com frequência de 92,5 e PW de 68. O follow-up médio desses pacientes foi de 12 meses. E aqui eu sei que não é o alvo da discussão da gente, mas só trazendo a informação dos pacientes que tinham anterocolo parkinsoniano, foram só 3 pacientes avaliados, um só respondeu, os outros 2 mantiveram-se estáveis, e algo que é válido mencionar é que um desses pacientes que não responderam, ele tinha um grau importante de miopatia, e o outro, quando você vai ver o artigo, ele descreve que ele tinha uma deformidade cervical importante também, talvez, então, esses 2 fatores influenciando na ausência de resposta.
Então, na discussão que ele traz, que todos esses estudos avaliados foram estudos observacionais e retrospectivos, limitando assim a qualidade da análise. O DBS também não foi colocado objetivando melhora nessas alterações posturais na maior parte dos pacientes, de forma que a gente tem um alto risco de viés, né, nesse desenho, devido à natureza retrospectiva da maior parte dos estudos avaliados, a heterogeneidade da população, né, como a gente viu, os pacientes com distonia eram mais jovens, tinham menos tempo de doença, e a ausência do grupo controle na avaliação dessa resposta clínica. E, por esse artigo, ele conseguiu algo importante, ele conseguiu identificar 5 grupos clínicos. Então, o primeiro grupo seria os pacientes da camptocormia parkinsoniana, que se observou uma taxa de melhora de cerca de 59,4%, e alguns fatores preditivos de melhora também foram inferidos a partir dessa avaliação. Então, pacientes com menos tempo de deformidade, né, o ponto de corte foi 2 anos, tendiam a responder melhor ao DBS. Pacientes sem miopatia na musculatura paraespinhal também tendiam a ter uma melhor responsividade. Pacientes que tinham resposta à levodopa-terapia no pré-operatório também apresentavam melhor resposta. Então, foi importante nesse sentido. Nos pacientes com camptocormia distônica, a gente observou que todos responderam. A taxa de melhora variou, né, entre 50% e 100%. E como eu tinha mencionado, esses pacientes eles tinham idades mais jovens, menos tempo de doença. Então, na discussão foi questionado um possível viés de seleção dessa população. Nos pacientes com síndrome de Pisa, tem aquela questão do álbum PPN, né? O PPN é um núcleo colinérgico com projeções difusas bilaterais, com importante atuação na manutenção do tônus postural. Então, devido a essas projeções difusas, ainda se questiona o impacto da lateralidade, né, na implantação. E, embora os 2 pacientes eles tenham tido resposta benéfica, a utilização desse alvo ele ainda é utilizado de forma experimental, pelo menos para essas alterações posturais. E aqui só mencionando os pacientes com torocolo, eram 3 pacientes, né, apenas um teve benefício, os outros 2 tinham miopatia e deformidades importantes, então talvez isso repercutindo na ausência de resposta. E no paciente que teve resposta no anterocolo parkinsoniano, é o paciente desse relato de caso aqui. É interessante que esse paciente ele teve reversibilidade total do anterocolo após o DBS, né, nesse follow-up, e algo que ele cita é que esse paciente ele teve uma redução importante do LED com cessação completa do uso do agonista dopaminérgico, né, questionando então se essa melhora foi de fato ao DBS ou se o anterocolo ele tinha surgido aí no contexto de um efeito adverso da terapia dopaminérgica, por exemplo. Os pacientes com apistótono, eram apistótono distônico, então tiveram um comportamento similar ao grupo com camptocormia distônica, né, alvo em GPI, melhora substancial, foram só 2 pacientes. E aqui um resumo desses resultados. Então, quanto aos pacientes com camptocormia distônica, ele sugere o uso do GPI, né, uma vez que houve bons resultados. Contudo, a camptocormia no Parkinson não há evidência suficiente para se indicar o uso do DBS visando unicamente a melhora dessas alterações posturais. Tampouco há evidência de se comparar até o momento o STN e GPI. E aí ele reforça aquelas questões dos fatores preditivos, né? Menos tempo de deformidade, resposta à levodopa-terapia no pré-operatório e a ausência daquelas alterações de miopatia e deformidades fixas associadas. Nos pacientes com PISA, também não há evidência de se utilizar o DBS visando as alterações posturais. Os pacientes que foram avaliados com o uso em PPN tiveram benefício, mas ainda é experimental. E algo que ele cita, que eu achei importante aqui deixar grifado, é a questão de que a síndrome de Pisa é uma manifestação assimétrica, uma manifestação postural assimétrica. E algo que é válido considerar no follow-up desses pacientes é ajustes assimétricos na programação. Então, ele cita o caso de um paciente que tinha um desvio para a direita e que se beneficiou da redução da voltagem no contato ativo do lead esquerdo. Então, é algo que ele cita que pode ser válido no acompanhamento desses pacientes. E nos pacientes com PISA, diferentemente dos pacientes com camptocormia parkinsoniana, a resposta à levodopa-terapia não foi um fator preditor tão consistente, né, para a resposta do DBS. Bem, então, concluindo, os dados sobre os efeitos do DBS nas alterações posturais ainda são com baixa evidência. Ele sugere sempre avaliar se existe algum componente distônico nessas alterações posturais, uma vez que a gente observa uma boa resposta no DBS e GPI, e não há evidência suficiente até o momento de se comparar o DBS em STN ou em GPI, nesses casos.
E aqui, só a título de curiosidade mesmo, como eu tinha pontuado, esse artigo que a gente acabou de ver foi um artigo publicado em outubro de 2019, então procurando se houve alguma novidade sobre o tema, se houve algum estudo prospectivo no PubMed. Infelizmente, não encontrei nenhum estudo prospectivo, mas encontrei alguns artigos que traziam observações pertinentes sobre esse tema. Então, esse primeiro artigo, ele foi uma coorte retrospectiva de 15 pacientes com Parkinson, que colocaram o DBS em STN. Todos esses pacientes, eles tinham um tempo de deformidade com a camptocormia menor que 3 anos, e todos se beneficiaram do implante do DBS em termos de alteração postural, né? Esse artigo, ele utilizou parâmetros objetivos nessa avaliação, e o que ele pontuou é que os pacientes que mais se beneficiaram foram os pacientes que combinaram o uso do DBS é um programa de reabilitação motora consistente, né? Então, só ratificando a importância de se associar o uso a prática da fisioterapia nesses pacientes. Aqui, esse outro artigo é uma série de casos de 2 pacientes com DP e síndrome de Pisa. Ambos colocaram o DBS em STN, a indicação foi complicação motora do Parkinson mesmo, e ambos os pacientes, eles obtiveram uma taxa de melhora na medida do ângulo toracolombar lateral, só que em tempos diferentes. Ele pontuou que o primeiro paciente teve uma resposta praticamente imediata, assim, nos primeiros meses do follow-up no pós-operatório. Já o segundo paciente, ele apresentou resposta somente após 15 meses, né? Na discussão, ele pontua, será que essa demora foi devido à questão da programação, né, até encontrar uma programação mais efetiva, ou se a gente está diante de um parâmetro, de fato, mais demorado em termos de avaliação clínica mesmo, de melhora. Até então, não há essa resposta. E esse último artigo aqui foi uma coorte retrospectiva de 36 pacientes com Parkinson, que implantaram o DBS em GPI, a indicação também foi complicação motora, e a escolha do alvo se deu porque esses pacientes eles tinham algum grau de prejuízo cognitivo, então, por isso, o alvo foi escolhido em GPI. E aí, esse artigo ele tem um diferencial que ele submeteu esses 36 pacientes a uma análise de conectividade de redes, a partir de um software específico. E enquanto fatores preditivos de resposta ao DBS, né, quanto aos graus do ângulo tóraco-lombar, né, na camptocormia, ele identificou que pacientes que tinham maior conectividade, maior ativação do córtex somatestésico tendiam a responder mais após o implante do DBS, né, inferindo, então, a importante atuação do DBS a nível neuromodulatório nessas áreas à distância. Bem, gente, desculpa qualquer coisa, desculpa a demora, é isso. Muito bem, Miriam, parabéns, ótima apresentação. Acho que resumiu aí bem a literatura que a gente tem sobre o assunto, que, né, não é muita. Rubens, você quer soltar os negócios? Quero. Deixa eu só... Pessoal, eu vou jogar um poll aqui antes de fazer uns comentários. Eu acho que sempre é bom saber o que o pessoal acha. Vê se aparece para vocês aí. Eu coloquei um caso hipotético aqui, gente, mas é bom a gente saber a opinião de vocês atual sobre isso. Para a gente ver como é que eu posso falar para vocês, o quão não consenso ainda existe, né? Por mais que a gente... Deixa eu ver, cadê? Já me perdi aqui. Ah, tá aqui. Bom, gente, votaram? Deixa eu ver se eu consigo. Pessoal, então 70% acha que sim, 30% não. Acho que mostra uma falta de consenso no geral, né? E eu queria... Tudo bem? Eu queria pôr outra aqui, gente, de distonia, só para discutir um pouco o alvo com vocês, depois a gente pode discutir rapidinho.
Aqui a gente... Bom, tudo bem, gente. Então, aqui deu 86 para a GPI. A gente já meio que esperava isso, né? Pessoal, quem não operaria aquele paciente, o primeiro que eu coloquei aqui, queria fazer algum comentário? Por que não operaria? Acho que é válido. Alguém quer fazer algum outro comentário, pessoal? O STN para GPI, para distonia, se alguém teve alguma experiência boa com tronco, a gente até que tem uns casos legais aqui no HC, né? Não sei se a Clarice quer falar alguma coisa, mas realmente eu acho que a primeira questão, sim, se você tem a chance de melhorar, eu diria que é 30%, tudo bem, Miriam? Vamos pegar a média aqui de melhora de camtocormia e PISA, 1/3 melhora, o resto não. Vai, falando de uma forma grosseira, né? Porque tem muitos pacientes que melhoram e depois piora. Eu sei que não tem nada a ver, mas se você for extrapolar, lembra os dados de baixa frequência, né? Do estudo do Canadá, que 1/3 melhoravam na margem, 2/3 não melhora, mas a maioria não melhora. Uma coisa aqui, Miriam, essa questão de você ter um fator preditivo de 2 anos, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, imagina que você está com um paciente que tem 9 anos de Parkinson, tá bom? Ele tem camtocormia faz 1 ano e meio. E vem piorando no geral a camtocormia, mas ele não tem uma indicação tão clara, não tem uma flutuação, nem não é tão discinético. Ou seja, a hora que você vai voltar no teu quadro negro, esse paciente não tem uma indicação tão formal de cirurgia, mas já está tomando bastante remédio. É difícil esse caso no cenário, porque se o cara tem 66, 67 anos, você sabe que ele vai piorar lá na frente, e talvez você perca o time lá na frente, depois de 70 anos de idade. Então, o cara não tem uma indicação tão clara, não tem uma flutuação, é aqueles caras mais bradicinéticos, sabe? E você fala, pô, será que já vale a pena a cirurgia, mesmo não tendo uma indicação formal, ou espero ele flutuar porque eu li no livro que tem que flutuar? O que você acha, Miriam, de um caso assim? Assim, infelizmente a evidência, né, que a gente tem até o momento não é tão robusta, mas a gente observa que existem pacientes que se beneficiam, né? Então, acho que é como o senhor pontuou, acho que é importante considerar essa questão da janela, né? Quanto mais esse paciente avança no tempo, ele vai ter maior comorbidade de miopatia, deformidade fixa. Acho que é algo a se considerar, sim. Eu pessoalmente acho que também, viu, Miriam? Fora que a gente tem evidências que as medicações dopaminérgicas, em especial os agonistas, levam a isso, né? Então, se você tem um cara com 66, 67 anos, que você só vai ficar aumentando mais remédio, essa seria uma outra vantagem de você operar, quer dizer, você conseguir reduzir o remédio, enfim, por um tempo. Então, esse seria um caso off-label, porque a gente também tem que pensar nos off-labels, né, gente? Que eu, pessoalmente, indicaria cirurgia. Depois fica tudo mais complicado, depois de 70, e o cara vai evoluir, não tem como, né? Se ele tem Parkinson 9 anos, tem 66, 67 anos, vai evoluir. Então, acho que é importante a gente pensar nesses off-labels. A gente está numa reunião aqui que vale a pena discutir isso. Deixa eu falar uma coisa Deixa eu ver só o que a Marcela está falando aqui. Perfeito. A Marcela teve um caso que não melhorou. Ó. O caso dela caiu nos 70%. Você fez toxina botulínica? Alguém quer falar sobre toxina botulínica em PISA, gente? A gente tem tempo com discussão filosófica. A gente tem feito na prática. Alguém quer compartilhar a tua experiência? Desculpa abrir o microfone. Bom dia, bom dia. Eu fiz Botox, eu fiz toxina botulínica nela, tanto para PISA, para os sintomas dela, ela realmente não melhorou. E quando a gente discutiu a cirurgia aqui no meu serviço, realmente ela não era aquela paciente que tinha flutuação motora tão clássica, ela não tinha uma dose de medicação assim, em altas doses, ela era até meio que uma dose baixa, até que uma faixa de controle. E realmente a gente tentei de várias maneiras, a gente fez algumas estimulações avançadas e a síndrome de PISA dela foi só piorando. E ela não responde ao Botox. Também não responde. Era um caso bem, bem sério, assim, na verdade. Mas só porque você comentou foi o que eu lembrei. E no teste de levodopa, você lembra se ela melhorou alguma coisa? Não, ela melhorava. Ela tem cirurgia já tem 4 anos, sabe? Eu acompanho ela há esse tempo. Mas o PISA... Não, o PISA não. O PISA não. O que melhorava eram todos os outros sintomas que eu
foi como a gente justificou a indicação na discussão, assim, geral, global. Não era aquela resposta maravilhosa, mas ela tinha uma resposta. Mas a PISA não. Ou seja, talvez entra naqueles fatores de mal evolução, né? Mau prognóstico, paciente sem resposta, mais tempo de 2 anos, ou até angulação, né? Alguém com mais... Oi, Sheila. Tudo bem? Tudo Eu bom. acho que, pensando nesse caso hipotético da indicação, né, se a gente levar em consideração que a minoria piora, né, ou não melhora, a piora, na verdade, é pouca. Então, eu indicaria cirurgia pela chance de melhora e chance de não piora, né? A gente sabe que tem alguns casos que podem piorar, mas é a minoria. A maioria acho que fica estável, não melhora nem piora, e alguns ainda melhoram. Então, acho que isso é uma coisa a considerar. Eu tenho experiência com um paciente nosso com PISA que respondia toxina, ele tinha síndrome de PISA há menos de 2 anos, quando ele operou, e ele respondia toxina, só que ele tinha uma dor muito importante depois da aplicação. Parece que quando ele começava a se endireitar, ele tinha muita dor. Então, por isso, ele não quis seguir na aplicação de toxina, ele tinha flutuações motoras, por isso ele foi operado, foi no núcleo subtalâmico, e ele melhora os sintomas apendiculares, mas a sensação que dá é que cada vez que ele começa a melhorar da síndrome de PISA, ele sente uma instabilidade muito grande, é como se ele tivesse uma alteração proprioceptiva tão importante que quando ele começa a ficar reto, aquilo deixa ele mais instável. Uhum. Então, ele não aguenta ficar com uma programação, e o que melhor ele ficou foi uma programação assimétrica. Perfeito. A gente atualmente só estimula o lado contralateral à síndrome de PISA, que é o que ele sente melhor. Perfeito. Muito legal essa experiência tua de programação assimétrica. Rubens. Oi. Tudo bom? Duas coisas. Primeira coisa, assim, a doença de Parkinson é uma doença dinâmica. As deformidades, as alterações também são dinâmicas. Você não pode pensar no doente num exame estático. É aquilo que você falou que é bem didático. Você vai olhar para esse doente daqui a 2, 3, 4 anos à frente, em que ele vai desenvolver distúrbios associados que vão ter... Esses distúrbios vão levar a indicação de DBS, só que um prazo mais tardio. E se ele melhorar do distúrbio postural, ele vai melhorar esses 2, 3, 4 anos, ele vai ganhar esses 4 anos. Segunda coisa, a seguinte, o núcleo pontíneo, ele não é um núcleo puramente colinérgico. A gente intervém na porção colinérgica dele. Terceira coisa, a gente sabe que a conectividade do GPI não é somente uma conectividade motor, mas principalmente sensitiva. E essa conectividade sensitiva tem a ver com propriocepção, com rearranjo esquelético e rearranjo muscular, que faz com que talvez o GPI em camptocormia, no meu entender, seja mais efetivo do que o subtalâmico, em função, a menos que você consiga colocar o eletrodo posicionado numa porção também sensitiva do subtalâmico. Bom, são algumas conjunções acerca dessas alterações posturais, mas realmente o doente ele sempre vai fazer um procedimento em função de probabilidade. Você não vai indicar um procedimento para um doente que tem uma chance muito maior de dar errado do que de dar certo. Mas é uma possibilidade do doente melhorar a qualidade de vida. Mas o doente pode piorar depois de qualquer procedimento, depois de qualquer intervenção. E uma coisa que chamou a atenção, vocês reparam, um artigo que ela apresentou, eu não conhecia esse artigo, dos doentes em que fazem reabilitação, são os doentes que têm melhor resposta ao tratamento desses distúrbios posturais. Eu acho que a reabilitação é a chave do tratamento e você permite que o doente seja reabilitado ao fazer as intervenções, inclusive o DBS. Então, esse caso da Sheila, por exemplo, a ideia seria essa, né? Você melhorar a parte apendicular, nem que não melhorou tanto a PISA, o cara se movimenta mais e teria maior chance de reabilitação. Deixa eu falar um negócio de estimulação assimétrica, a gente já pediu. Então, para distonia e para Parkinson, isso existe, gente. Deve ser feito. Por exemplo, distonia, tem paciente que tem uma distonia muito assim, gente. Aí você vai tentar estimular o lado contralateral mais que o lado ipsilateral, o GPI. Isso é feito bastante, a gente já fez isso. E muitas vezes você tem uma melhora que é interessante, inclusive em semanas.
A gente já viu melhora em meio aguda. Então, você vai aumentando a estimulação contralateral, o cara melhora. Impressionante. Óbvio, né? Cada caso é um caso. Em Parkinson também, se estimular um pouco mais o lado contralateral. O que acontece, que eu acho que vale a pena a gente falar, gente, é assim, tem 3 tipos de cenários. 2 iatrogênicos, entre aspas, e 1 da doença, certo? Eu acho que a gente precisa melhorar esse awareness de que os agonistas dão PISA e camptocormia, gente. Provavelmente tem gente que não sabe tanto disso e o cara fica dando, o paciente desenvolve PISA ou camptocormia e o agonista segue lá, o neoproprampetisol. E é uma causa potencialmente super reversível, como a Miriam mostrou, e isso acontece mesmo. Então tem que tirar o agonista. E a outra causa, gente, é induzida pela estimulação. E aqui que é um erro clássico que eu queria mostrar para vocês, porque o que acontece? O cara opera, aí você começa a programar, você se empolga com a estimulação para melhorar o tremor ou a bradestesia. E esse cara, depois de 6 meses, 1 ano, começa a desenvolver alteração postural. E o que você fala para o paciente muitas vezes? Não, é assim mesmo, a doença está evoluindo. E no final, o que você está fazendo? Você está estimulando áreas em volta do STN que dão camptocormia, mas principalmente PISA. Então, esse é o efeito colateral da estimulação, gente. Então, você precisa rever onde está o eletrodo e rever a estimulação. Não é 1 ou 2 casos que a gente já viu acontecer isso, são alguns. E aí você está fazendo uma coisa iatrogênica. E agora que a Miriam estava apresentando, eu peguei rapidamente um caso que eu acompanhei no consultório para mostrar para vocês que aconteceu exatamente isso. Deixa eu minimizar aqui. Pessoal, esse paciente me procurou no final do ano passado. Vocês conseguem ver essa tela, Miriam? Sim, dá para ver, sim. Tá. Bom, resumindo a história, gente. O paciente tem Parkinson, foi operado e ele me procurou porque não tinha piorado depois da cirurgia, resumindo. Ele tinha operado fazia não mais do que 6, 7 meses. Ele chegou assim para mim, com essa estimulação, que é um aparelho da Medtronic. Vejam, 3 volts aqui, 100 milissegundos, 145 Hz, em 2 contatos à esquerda, né? Você pegar o mais superior e aqui o médio, e trimonopolar à direita. O que vocês acham disso, gente? Miriam? Karina? Eu acho que isso não se faz. Ó, pessoal, não é crítica, hein? Nem sei de onde veio o paciente, mas o cara... O Kleber falou uma coisa importante, probabilística. Mas eu sou um pouco crítico, eu já acho que é mais determinística. Eu acho que quando o paciente opera, ele tem que melhorar, senão alguma coisa está errada, gente. Eu sei que tem que ser probabilístico o DBS. Só você tem uma probabilidade de melhorar 50%. Eu acho que é meio determinístico. Porque se o cara opera, se indicou bem, o eletrodo está bem locado, esse cara tem que melhorar, em 100% das vezes. Mas é só uma... Resumindo, gente, esse cara claramente ele tinha PISA pós-operatório. Aqui, eu até fiz vídeos dele, mas o que eu comecei a fazer, gente? Comecei a trabalhar a estimulação do cara. O cara foi melhor. Ele tinha disartria, quedas e PISA pós-cirurgia. Na hora que vocês pegarem um paciente desse, você não precisa nem ligar, nem ver a programação. Já pode falar, vai estar alta a estimulação. Não deu outra. E aqui eu não vou entrar no mérito que eu fiz, mas eu comecei a fazer o que vocês fariam também, gente. Comecei a trabalhar em grupos para reduzir energia, né? Aqui você começa a reduzir para 2,5. Nunca você pode tirar muita energia. Isso eu sempre falo para vocês. Ó, tirei 0,5 volts, aqui já foi para 1,6, comecei a descer o contato. Esse contato de cima não é bom contato para esse perfil de paciente bradicinético, gente. Esse contato sempre é ruim. Então você começa a descer o contato. Então até que eu cheguei no grupo D fazendo um monopolar. É redução de energia. O cara só melhora. E o que você faz com o remédio? Você volta a dar uma aumentadinha e aí você vai entendendo mais o caso. Tudo bem, gente? Que mais? PPN, Miriam, é alto como secundário, alteração postural. Você não... Tem poucos estudos, a gente reviu isso recentemente. Bilateral é melhor que unilateral, isso está definido já. Mas mesmo assim, jamais alguém vai indicar um PPN para alteração axial. Caiu por terra isso aí. São melhoras transitórias, né? O paper da Movement Disorders mostrou isso. O cara melhora 6, 7 meses. Quem melhora? Você fazer um negócio lá no tronco, não vale a pena. Só se fosse um benefício muito grande, entende?
Eu acho que é isso, gente. Eu acho que você tem que, muitas vezes, fazer toxina e tomar cuidado para a estimulação. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas aonde que estimula aqui da PISA? Então é o seguinte, a gente vem estudando isso já faz alguns anos, gente. Parece que quando você estimula a região posterior do subtalâmico, nem todo mundo tem parestesia. Às vezes o cara começa a fazer uma distonia dolorosa. E a gente sabe disso porque a gente foi reconstruído. Então lá é um lugar. Mas disparado, o principal lugar não é lá. O principal lugar é anterior ao STN. Anterior ao STN, nem sempre o cara tem uma cápsula, a gente esquece isso muitas vezes. O cara não fica lá com cápsula, repuxando. Ele começa a desenvolver uma distonia dolorosa. Pode ser pisa, pode ser no braço, na perna. Devagar, não é que o cara na hora tem, mas ele vai para casa, depois de algumas semanas ou uns dias ele começa a ter uma distonia anterior ao eletrodo. Eletrodo anterior. Não lateral, geralmente é anterior. Pessoal, o que mais que vocês querem levantar aqui? Esse assunto é difícil, hein, gente? Esse assunto é difícil. Ô, Rubens. Opa, ô Godinho, você falou Bom uma coisa dia. importante, aliás, Fábio, desculpa, você falou uma coisa super importante aqui da exclusão de outras causas. Aquele caso que eu coloquei, eu falei assim, bom, o cara já tem PISA, você fez o diagnóstico, né? Fala, Fábio. Então, recentemente eu tive um paciente uma paciente que eu operei em 2009, final de 2009, daí ela mudou de região aqui do país, estava sendo estimulada aí por um neurologista próximo da cidade dela, e ela voltou aqui faz mais ou menos uns 6 meses com PISA, e aí o neurologista muito angustiado com a questão da PISA, da síndrome de PISA. E aí, assim, ela fez um EOS. EOS é uma espécie de uma tomografia de corpo todo que tem lá no Fleury. É um método francês que eles trouxeram para o Brasil, e eles mensuram todos os desvios, em todos os planos, etc., da coluna toda, né? E essa paciente tinha desvios estruturais super importantes da coluna, uma escoliose. E aí fez a cirurgia para escoliose, faz mais ou menos uns 3 meses, e a paciente está feliz da vida, entendeu? Então o cara estava se batendo lá com um monte de programação e dando remédio, tirando o remédio, etc. E esqueceu de ver um negócio que é muito mais arroz com feijão que a coluna, né? Ortopedia. Então isso daí é uma coisa que eu acho importante. Fábio, que eu acho importante... até aquele caso que a gente acompanha, que operou o pescoço, né? Também tinha Sim, exatamente. Anterocolo e ficou super bem depois de uma cirurgia ortopédica. Quer dizer, eu acho que tem que levar em consideração isso. Teria que envolver esses profissionais também, né? O Kleber falou da reabilitação, acho super importante também. O pessoal que mexe com coluna aí, eu acho que é bastante importante. E eu dei eu li essa revisão, fui dar uma checada na literatura, a gente vê muito pouco sobre fisiopatologia, né? Tem muita coisa que fala ali de eletroneuromiografia, uma eventual contração de músculo reto abdominal quando o paciente tenta retificar o tronco, mostrando que existe talvez ali um fenômeno distônico na camptocormia, mas do ponto de vista de estudo eletrofisiológico, de neuroimagem no cérebro, tem muito pouca coisa, né? Então a gente não sabe muito bem como é que esse sintoma opera ali, né, em termos de mecanismo, né? Por isso essa dificuldade de saber que alvo, qual porcentagem, acho que o problema é mais baixo, né? Perfeito. Por isso que eu acho que a alcunha é até boa, né? Síndrome de PISA. Quer dizer, uma síndrome realmente pode ser uma miopatia, pode ser uma coisa distônica, pode ser uma coisa até mais ortopédica. Acho que não dá para pôr no mesmo saco, que nem dropped head, que o Anderson Paiva é um grande entendedor de dropped head, quer dizer, é um pacote que tem um monte de coisa dentro. Você ia falar alguma coisa, Miriam? Não. Mas é bem isso mesmo, é uma patogênese tão multifatorial, né, que não dá para esperar um resultado único. A distônica parece ser a melhor, né, que responde, né, talvez. Tem uma questão, Rubens, os pacientes que vocês fazem estimulação medular, eles têm PISA ou camptocormia e vocês observam algum efeito sobre essas síndromes, vamos dizer assim?
Não temos uma experiência muito com isso, mas porque os pacientes que a gente tem incluído é mais alteração da marcha, e eu estou falando de estimulação não invasiva, e é difícil você fazer o paciente com a coluna muito assim por cada bobina. Agora, foi muito bem lembrado, Fábio, o paper da JNNP, publicado há 4, 5 anos atrás, foi justamente estimulação medular para cromatocormia. Talvez algum de vocês conheçam esse artigo, que foi não invasivo, foi o primeiro estudo não invasivo medular já publicado. Eles viram uma resposta, embora um corte não tão grande assim. Mas acho que é uma possibilidade. Seria super interessante você ter isso até como fator preditivo, né? Você estimular o cara e ver se ele melhora e depois meter um implante medular. Acho que a gente é entusiasta disso, sim. Pessoal, mais alguma outra coisa aqui? Alguém quer contar algum caso? Alguma dificuldade? Não? Bom, gente, como as coisas têm que tocar, eu acho que a gente pode, então, encerrar. Miriam, parabéns aí pela apresentação, você conseguiu resumir bem a história. Acho que é um tema complexo, a gente pode voltar nele esse ano ainda, interações axiais. E é isso, gente. Quem tiver outros casos interessantes, a gente discute o ambulatório. Então, boa sexta a todos e vamos tocar o barco. Um abraço. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.